Olá, nós somos a equipe Geologia e Engenharia de Barragens do Seminário de Geologia, nosso professor Felipe Antônio, a equipe é composta por mim, Adriane, Érica Vanessa, Herberson Mixon, Leônidas Pinheiro, Paulo Diógenes e Wesley de Almeida. Uma barragem nada mais é do que um reservatório artificial de se acumular água. Ela pode ser construída por diversos motivos, como por exemplo, aproveitamento hidrelétrico, controle da vazão do curso de água, abastecimento doméstico, abastecimento industrial, controle de inundação, irrigações, ou até mesmo por diversos motivos desse ao mesmo tempo. Como, por exemplo, é o caso do Açude Castanhão, que ele foi construído inicialmente com o objetivo de ajudar com a falta de água, mas que atualmente está sendo implementado um projeto para geração de energia elétrica lá. Sem contar, é claro, que lá as águas também são usadas para irrigação, piscicultura, pesca e também para lazer. Muitas pessoas acreditam que os desastres que acontecem com barragens são somente por conta de erro de engenharia. Só que, na verdade, muitas vezes isso acontece por falta de conhecimento das questões geológicas do espaço onde foi criada aquela barragem. Um exemplo disso é o que ocorreu na Itália, onde uma barragem de concreto ela ficava em cima de uma calcária bem grande. Ela teve sua água extravasada após o escorregamento de umas rochas que ficavam bem perto lá, a 1 quilômetro da represa. Não teve rompimento da barragem, né? Nem fissuras, o que só prova que aqui barragem de concreto é muito resistente. Provavelmente outras de outros tipos não suportariam aquele impacto. O que também vale a pena lembrar, esse tipo de barragem seria ótimo para o aproveitamento hidrelétrico, né? Que é quando tem várias barragens, onde uma, de certa forma, aproveita a queda da outra. Até que a última barragem, ela receba a queda total da água. No que diz respeito aos elementos de uma barragem, a gente começa com a ensecadeira, né? Que nada mais é do que a parte da barragem que vai desviar a água do leito do rio, para que seja possível acessar e trabalhar na fundação da área, né? Também temos os túneis de desvios, que basicamente têm a mesma função das ensecadeiras, só que eles são construídos em cursos d'água, em vales íngremes ou então até mesmo em curvas. Também temos o vertedouro, que ele é como se fosse um dispositivo de segurança. Ele percebe quando a vazão da água está muito alta e aí ele permite que aconteça o escoamento máximo naquela parte da barragem, para não colocar a edificação em risco. Também temos a tomada d'água, que é de onde a gente vai tirar a água, né? Independente de para qual objetivo você quer a água. Ela varia de acordo com a barragem. Geralmente a barragem de concreto, ele fica no maciço da barragem, ou das barragens de terra fica na ombreira do reservatório. E por fim também tem a crista, né, que é a parte superior horizontal da barragem, e os taludes de montante e jusante. O montante é onde tem contato com a água e o jusante não tem contato com a água. Forças que atuam em uma barragem. A estrutura em si está sujeita à ação de conjuntos de diferentes forças. Por isso se exige do engenheiro, até mesmo projetista, precaução redobrada na hora do cálculo, com que eventual desastre, durante ou até mesmo após a conclusão, pode ocorrer graves consequências. A física ela está uma parcela de interferência, assim como o seu peso, que é o volume que a barragem tem, né, seu peso específico, o empuxo em relação à água, podemos ver aí na imagem. A subpressão é a pressão feita sobre a água, né, que a gente vai observar, assim, a parte mais baixa. A reação da fundação. A reação da fundação, ela tem um ponto muito importante, que ela está ligada ao peso, né, aonde a gente pode fazer diferentes cálculos. Exemplo, é a força que a água impõe sobre a barragem. A gente pode calcular sobre a equação, né? A força do empuxo igual ao volume submerso, vezes a densidade do fluido que vai ser utilizado, como também vezes a força da gravidade. Além disso, existem outras forças que raramente é considerável em virtude das barragens serem construídas em locais abrigados, até mesmo por parte da água, que não é na outra face ou algo do tipo. E é isso, é só utilizar de maneira mais breve. Tipos de barragem, ela pode ser de concreto, de terra ou até mesmo de enrocamento. A de concreto já é bem explícito, né? São grandes metros, pode ser uma das mais utilizadas em grandes represas. Ela é dividida em três: gravidade, onde a gente vai calcular a resistência das fundações, ela é limitada até 20 metros. Em arco, são bastante raras, mas é muito comum na Europa por ter vales profundos e fechados. E o funil, que é como a gente pode ver na foto, onde ela tem uma abóbada de concreto com dupla curvatura. Barragem de terra é muito comum, ela pode ser mais arcaica, né, e pode ser dividida em duas: homogênea e zonada. A homogênea é composto por uma única espécie de material e a zonada um núcleo central impermeável. A barragem de enrocamento é basicamente quando tem os blocos de rochas seu núcleo, né, e a sua face é impermeável. Para a seleção do tipo de barragem, a gente tem que usar alguns aspectos. A segurança da obra,
as características do próprio local e condições geológicas, o custo da obra, a função do preço, a disponibilidade de material, a logística. Fatores de risco é fundamental lembrar, pois sua seleção de melhor barragem é determinada para a sua característica física de cada local e os recursos próximos. A topografia é a primeira alternativa para esse tipo de barragem. A geologia e condições das fundações, elas vão depender da espessura e das características físicas e químicas e mineralógicas das rochas muito próximas à barragem. Materiais de construção, o que tem mais próximo, o que é mais viável. Fases de estudos da barragem, ela tem de total importância para que veja qual é a mais necessária. Essa implantação de barragem, ela pode ser determinada e estudada por plantas para que permita a sequência da natureza, né? Existem 4. O levantamento e análise é para ver qual é o melhor tipo. Os dados hidrológicos é para ver qual é a vazão da água, né? Seus valores. O mapeamento geológico para ver se tem muito rocha ou algo do tipo. E planejamento com um orçamento para que seja bem executado. Agora vamos falar um pouco sobre os estudos geológicos básicos necessários para a execução de uma barragem. Esses estudos nada mais são do que trabalhos preliminares realizados em um local onde se deseja implantar uma barragem. Entre esses trabalhos nós podemos citar o mapeamento geológico, pelo qual é definido os tipos de rocha e solos existentes no local, a hidrogeologia, que envolve um conhecimento mais aprofundado entre a água superficial e a água subterrânea, o estudo das rochas de fundação, que exigem uma série de processos, como sondagens, abertura de poços, etc., a fim também de definir o tipo de rocha que existe naquele local, a sua composição e a sua permeabilidade, né, a fim de evitar futuras fugas de água. O material de construção, que no caso seria um estudo para se definir o tipo de material que será usado, que pode ser terra ou então pode ser uma barragem de concreto. E também podem ocorrer problemas correlatos aos estudos geológicos, que o mais comum é o assoreamento, que é quando os rejeitos das laterais do afluente escorrem para dentro do mesmo, aumentam o seu nível, diminuindo assim o seu volume. E para evitar isso, deve-se conhecer a intensidade da erosão no afluente, bem como também o seu volume, o caráter do material transportado pelos rios e etc. Lembrando que um assoreamento extremamente rápido pode levar a um escoamento completo do material que venha a se depositar no fundo da barragem, como ocorreu também na barragem de Assuã, no Egito. Outro problema seria as condições do subsolo com relação à fuga de água. E para verificar essas condições, o estudo geológico se divide em duas partes, que é o estudo geológico do local da barragem, que visa principalmente conhecer as resistências e a estabilidade das rochas, assim como também sua permeabilidade, e o estudo geológico da área do reservatório, que visa ver as condições de estanqueidade e está sempre relacionada com a água presente no subsolo. Lembrando que quando se trata de estanqueidade, as melhores rochas são as rochas cristalinas, metamórficas e sedimentares, e as que menos favorecem a estanqueidade são as rochas de calcário, basalto e rochas vulcânicas. E sobre as condições geológicas de algumas barragens no Brasil, nós podemos citar a barragem de Porto Colômbia, no Rio Grande. Tem uma potência de 320 megawatts, cujo objetivo dela é gerar energia, né, uma barragem hidrelétrica. A barragem é uma das 3 projetadas para o Rio Grande, ela é do tipo homogênea e exigiu 2.320.000 metros cúbicos de terra. Sua altura atinge 40 metros, a largura da base é de 240 metros e a da crista é de 10 metros, com um comprimento de 2.200 metros. Bom, eu vou falar alguns dados básicos de algumas barragens do Brasil. A primeira é a barragem de Estreito, localizada no Rio Grande, entre São Paulo e Minas Gerais. Conta com sua potência máxima de 1.050 MW e seu enrocamento é formado por um núcleo argiloso. O seu eixo no seu desenvolvimento é de 535 metros e a altura máxima é de 92 metros. E a sua rocha local é o quarto. A segunda, barragem de Salto Osório, é localizada no Iguaçu, em Paraná, com potência também de 1.050 MW e o enrocamento também é formado pelo núcleo argiloso. Sua rocha local é o basalto e brechas arenosas. E ela conta com a altura máxima de 56 metros e o desenvolvimento de 750 metros. As maiores barragens do Brasil, com maior potencial energético. As 3 primeiras com maior potencial energético é a barragem de Itaipu, localizado no Paraná, com potência de 14.000 MW. A segunda, Belo Monte, localizado no Pará, com potência de 11.233 MW. E a terceira, São Luís do Tapajós, localizada no Pará, com potência de 8.381 MW. As maiores barragens do mundo e pontos importantes. Bom, primeiro vem a usina de Três Gargantas, localizada na China. Sua construção iniciou em 3 de dezembro de 1992 e um de seus problemas ecológicos é que as usinas são movidas a carvão, que polui o ar
e libera gases causadores do efeito estufa, e assim contribui para o aquecimento global. A segunda, a usina de Itaipu, localizada no Brasil, construída entre 1975 e 1982, com o fechamento das reclusas da barragem, uma área de 1.500 km² de floresta e terras agriculturáveis foi inundada. A terceira, a barragem de Belo Monte, bem localizada no Brasil, pode comprometer o transporte fluvial e isolar centenas de comunidades ribeirinhas. A quarta, a barragem de Guri, localizada na Venezuela. A construção iniciou em 1963. Um de seus problemas é a crise elétrica na Venezuela, pois depende da hidrelétrica de Guri. A barragem de Tucuruí, localizada no Pará, um de seus problemas ecológicos é a perda de terras, perda de histórias e a perda de identidade. E a Grande Coulee, nos Estados Unidos, o enchimento de suas áreas provoca a morte de plantas, animais e fragmentam habitats valiosos. Erros e acidentes. Os principais erros nas construções das hidrelétricas é a construção numa densa área de vegetação, pois além da perca da flora na região, aquelas árvores que sofreram inundação entrarão em um processo de decomposição. Com isso, haverá um consumo muito grande de oxigênio. Um exemplo disso foi na barragem de Balbino, na Amazônia. A madeira que havia lá não foi retirada antes da construção. Com isso, foram emitidos cerca de 3,77 metros cúbicos de CO2 por dia, que corresponde a 34 mil toneladas por ano. Esse número equivale a 56% de todo o consumo, o combustível queimado em São Paulo em um ano. Eu vou citar alguns erros, alguns acidentes que aconteceram em barragens. A gente teve na barragem de Miraí, em Minas Gerais, na barragem de Algodões, no Piauí, e teve mais dois conhecidos, um dos principais, que foram na barragem de Mariana, em 2015, que deixou 18 pessoas mortas e ainda há um desaparecido, e o principal, o mais conhecido, foi na barragem de Brumadinho. Foi o maior acidente com percas humanas no Brasil e o segundo maior desastre industrial do século. Cerca de 270 pessoas morreram, já incluindo os 9 desaparecidos. Um dos principais erros desses acidentes acontecem ou por incapacidade do profissional ou por irresponsabilidade do mesmo, pois essas obras exigem um maior estudo geológico, geotécnico e hidráulico da região. Falar sobre as hidrovias. A hidrovia é o transporte barra tráfego de aquático. Ela é mais barata e tem um menor desgaste ambiental na região. Ela é muito usada no mundo, porém no Brasil nem tanto, porque aqui no Brasil o que prevalece é o transporte rodoviário. O benefício principal é o transporte de uma maior quantidade de carga. Porém, vai demorar mais, pois ela depende muito das condições climáticas e é um pouco mais lento, né, o transporte. Alguns exemplos de hidrovias. Tem a hidrovia Tietê-Paraná, a hidrovia Taquari-Guaíba, a hidrovia São Francisco, um dos principais, é a Araguaia-Tocantins, além da hidrovia da Madeira. Eu vou citar alguns tópicos, algumas informações sobre a hidrovia Tietê-Paraná. Transporte de carga. O principal foco é o transporte de mercadoria para o exterior, para deixar o preço mais competitivo. Barragens e eclusas das hidrovias. Ela tem 6 barragens principais e 8 barragens inclusas como polo de atração. O foco principal é a industrialização e o desenvolvimento do turismo no interior paulista. E com isso o turismo ganhou uma força nas últimas décadas, depois da construção da hidrovia. E o agronegócio, o foco é o transporte, o escoamento de produtos, de óleo, soja e até mesmo de animais. Falar sobre a evolução da geologia de engenharia no projeto de construção de barragem. De acordo com Vaz, que é geólogo e professor, que é Luiz Ferreira Vaz, no fim dos anos 60, a evolução das investigações geológicas estava cada vez mais adaptada às condições brasileiras, que foi um fato marcante nessa evolução, que foram os estudos pioneiros sobre o grau de alteração dos basaltos elaborados na construção de usinas hidrelétricas, no caso, no Rio Paraná, na Ilha Solteira. E naquele momento foi aprofundada a necessidade de a geologia da engenharia estar presente com mais constância também na fase de construção e de barragem. Tem as condições básicas, as investigações geológicas, evolução dos programas de investigação e a definição final da escolha do eixo. As condições básicas são as características que determinam a escolha do local adequado para o eixo de barragem, que nesse caso são muitas, que destacam-se pela importância e a existência de ombreiras que não favoreçam a fuga de água e de maciços rochosos. As investigações geológicas, que apoiam a sua coleta e estudo das informações bibliográficas, são programados trabalhos de reconhecimento geológico e hidrogeológico do campo. A definição final do eixo, elas são em 2 subtópicos, são as ombreiras que não apresentam possibilidade de fuga d'água e os maciços rochosos, que é definido com capacidade de estanqueidade e estabilidade. E tem um roteiro básico, são as coletas sobre a investigação geológica detalhada, que são as coletas de dados, análise de
de fotos aéreas, elaboração de mapas e relatórios básicos, entre outros. E os números de sondagens, eles são espaçados, por exemplo, de 50 em 50 metros, com profundidade de cerca de 40 metros, né, que pode ser usado para uma avaliação preliminar. E hoje o espaçamento dos furos são definidos pela complexidade ou não das condições geológicas das fundações, tipo de rochas, sedimentados e estruturais e tudo mais. E por causa dos últimos 50 anos, nos quais o Brasil projetou e construiu centenas de barragens, tanto para fins hidrelétricos como para navegação, pode concluir que atualmente essa experiência brasileira é também reconhecida no meio técnico internacional. E essas foram as fontes que a gente utilizou. E obrigado por assistir até aqui.